Dia quentíssimo no Vasco da Gama. Vamos falar muito aí sobre as atualizações envolvendo reforços. Vasco atrás de um atacante português. Outras negociações seguem em curso. Vamos falar também sobre a situação aqui envolvendo o Ganso, porque parece que o Vasco realmente quer o atleta. Tem a situação do Minda, a gente vai atualizar toda essa situação para você, torcedor cruz-maltino. A gente também vai falar aqui sobre o final da preparação. Amanhã tem jogo contra a equipe do Botafogo lá em Brasília. Fernando Diniz surpreendeu muito, mas muito mesmo, aí ao escalar os relacionados, alguns jogadores fora aí do jogo, que é surpresa. A gente também vai falar muito aí sobre a situação de renovação aí de contrato e um dia aí que foi coberto de denúncia por parte aí do Pedro Ortega, que patrocinava lá o basquete do Vasco da Gama. Bom, tem muita coisa para a gente poder falar nesse vídeo. Peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, vamos começar aqui falando sobre essa denúncia aí do Pedro Ortega. Ele fez algumas denúncias, né? E diz que não patrocina mais o Vasco da Gama. Ele fez denúncias no tocante ao dinheiro que ele investiu, que teria sumido, viagem para São Paulo super faturada, perfeito. Enfim, são coisas que precisam ter apuração. Pelo lado do Vasco, o Renato Brito, segundo vice-presidente geral do clube, diz que as falas do Pedro Ortega não têm procedência. O presidente Pedrinho, até o presente momento, não falou rigorosamente nada. Na parte da noite, da nossa live das 21h30, a gente vai falar melhor sobre esse assunto. Meu amigo, agora a gente fala aí sobre a situação do jogo entre Vasco da Gama e Botafogo. Isso mesmo. E muitas novidades mesmo, hein? Muitas novidades para a torcida cruz-maltina. E hoje pegou de surpresa porque o Fernando Diniz testou na zaga, tá? O Maurício Lemos. Isso mesmo. Ele testou o Maurício Lemos aí na zaga. Então ele tem uma dúvida, certo? Eu vou colocar aqui a provável escalação dos Gigantes da Colina, ó. Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas ou Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Vegete, né? Esse é o time do Vasco da Gama. O Lucas Freitas começou como titular, mas ele deu uma olhada também no Maurício Lemos, perfeito? Deixe aí nos comentários, vocês preferem o Lucas Freitas ou o Maurício Lemos? E, meus amigos, muita polêmica com relação à situação dos relacionados aí do Vasco da Gama para esse jogo contra a equipe do Botafogo, certo? A gente vai colocar aqui, ó, primeiro as novidades, né? O DVD e o Estrela voltaram a ser relacionados aí pelo Vasco da Gama. Jogadores que estavam parados aí há um ano, né? Retornam aí, são simplesmente relacionados. Agora, pegou a gente muito de surpresa, foi essa situação aqui, ó. Lloyd Augusto, Leandrinho, Jean David e Lucas Oliveira, tá? Ficaram fora aí dos relacionados. O seguinte, né? O Lloyd
ficou muito tempo lá na Angola, perdeu o treinamento. O Leandrinho sendo colocado aí para ser negociado. O Lucas Oliveira com uma proposta também do Sport Clube Recife e o Jean David, que tem propostas para deixar o Vasco. Então, pega a gente de surpresa, principalmente essa situação do jogador Leandrinho, tá? Conforme a gente anunciou para vocês, o Thiago Mendes passou na situação dos exames médicos, mas não foi relacionado para esta partida. O jogador está sendo resguardado, o Vasco está fazendo um tratamento diferenciado na parte física para não estourar o jogador. Dia 19 é a pretensão do Vasco para colocá-lo em campo no jogo contra a equipe do Grêmio. Lembrando que esses atletas que foram citados, tá, estão relacionados ou foram cortados aí para o jogo também do Independente Del Valle, porque o Vasco não volta aqui no Rio de Janeiro, de lá o Vasco vai direto para o Equador, de Brasília, e vai ficar treinando lá no CT da LDU de Quito. Bom, o seguinte, agora a gente fala sobre a situação envolvendo reforços aqui no Vasco da Gama, tá? Falei para vocês que o Vasco iria atrás de reforços, tá? E o Lucas Oliveira já foi colocado de lado. Vocês veem que nem foi ali relacionado para esse jogo Lucas Oliveira. Isto porque o Lucas Oliveira está indo para o Sport Clube Recife. E a contratação do jogador Balbuena começa a ficar mais viva aqui no Gigante da Colina. Vasco segue negociando, tentando chegar a um acordo com relação ao tempo de contrato e também com relação à pretensão salarial, tá? Uma vez aí que o Lucas Oliveira saia do Vasco, o Vasco vai fazer contratação aí sim de zagueiro, perfeito? A gente também passa a situação aqui do jogador Paulo Henrique Ganso, porque apesar do Ganso ter aí 7 jogos no Campeonato Brasileiro, o Fernando Diniz quer contar com o jogador, tá? Isso não impede o jogador de simplesmente jogar a Copa do Brasil e jogar ali também a Copa Sul-Americana. Eu já dei a minha opinião, não faria esse investimento aí no atleta Ganso, certo? Eu acho que o cara ganha muito, ganha R$ 500 mil e vai desfalcar o Vasco em alguns jogos aí. Passamos também para vocês a situação do Alan Minda. O Vasco está no compasso de espera, aguardando a resposta aí da equipe belga, né, do Bruges, porque a proposta foi feita, 4,5 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador, tá? O Vasco da Gama entende que é boa opção aí de mercado, vai abrir uma exceção para poder efetuar essa compra. Então o Vasco está aguardando o parecer aí do Bruges, tá? E agora a gente tomou conhecimento na parte da noite que o Thiago Moraes foi procurado aí pelo Vasco da Gama, perfeito? É um sonho de consumo antigo aí do nosso Ademar Lopes, perfeito? O Ademar Lopes, que tem muita entrada no Lille da França, né? Ele trabalhou lá com o Léo Jardim também, e assim, o Lille tem interesse de emprestar o jogador. Perfeito, jogador que estava emprestado lá no Rio Ave e por ter sido emprestado aí na última temporada, o Lille não deve fazer ali tanto esforço para poder mantê-lo na equipe. Então, Thiago Moraes, atacante português, podendo pintar aqui no Gigante da Colina. Essas foram as informações aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E às 21h30 conto com você aqui na nossa live. Valeu!